A franquia Rocky mudou a vida do Sylvester Stallone e com certeza marcou a história do cinema e a vida de muitas pessoas. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise, uma crítica sobre os filmes do Rocky Balboa para vocês entenderem por que essa franquia é genial. Então já aqui no começo, se vocês também gostam dos filmes do Rocky, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e bora lá começar esse vídeo. Bom, logo de cara, para quem ainda não assistiu os filmes do Rocky, vai pensar que são só mais alguns filmes de luta e de ação do Sylvester Stallone. Mas logo de cara aqui eu já posso dizer que as lutas elas são apenas um dos artifícios que o roteiro utiliza para passar a real mensagem por trás dos filmes. Porque a luta em cada filme ela pode ter significados diferentes, como por exemplo, tristeza, alegria, angústia, raiva, arrependimento. E em cada filme o Rocky ele tem motivos diferentes para lutar, baseado nessas emoções e sentimentos que nós também passamos ao longo da nossa vida, todas as alegrias e as tristezas. E todos os filmes do Rocky são uma história só sobre tudo que a gente passa na nossa vida. Eu pelo menos tive essa percepção logo após eu descobrir que todos os filmes da franquia Rocky foram roteirizados pelo próprio Sylvester Stallone. E desses 6 filmes, 4 também contou com a direção do Sylvester Stallone. E é muito interessante porque, principalmente o primeiro filme, tem uma ligação muito forte com a própria história de vida do Stallone. Porque eu não sei se vocês sabiam, na época, quando ele roteirizou e protagonizou esse filme, ele estava passando por algumas dificuldades financeiras, então era um projeto muito pessoal dele que ele lutou e brigou para protagonizar e fazer com que esse filme chegasse nas telas do cinema. Porque... Você percebe que o foco do primeiro filme não é o boxe e as lutas, e sim o personagem do Sylvester Stallone e os personagens secundários também. Por isso que é muito interessante a atuação do Sylvester Stallone, que de fato é a melhor atuação da vida dele. É muito interessante a forma como o Sylvester Stallone ele construiu toda a característica do Rocky já lá no primeiro filme. A forma como ele anda, a forma como ele segura sempre um objeto, movimentando ele como se ele estivesse inseguro ou desconfortável de alguma forma. A forma como ele fala também é muito interessante, porque nesse primeiro filme tem alguns planos mais longos e alguns planos sequências que faz com que o personagem do Rocky fique falando, aí ele fala um pouco mais rápido, aí ele sempre fica mudando de assunto, e nas falas dele, as palavras que ele utiliza, tem uma certa inocência. O personagem do Rocky, ele não é inocente na questão ali de convívio na periferia da Filadélfia, mas ele tem uma certa inocência da forma como ele utiliza as palavras, que é genial. O Sylvester Stallone ele se atentou a todos esses pontos. E por isso que a construção e a atuação do Sylvester Stallone pro Rocky é muito importante, porque nesse primeiro filme eles utilizam um recurso para contar a história pra gente, que muitas vezes eles colocam a imagem da tela, aparecem os personagens, mas em muitas cenas os personagens não estão falando nada. E eles conseguem transmitir a história pra gente sem os personagens falarem absolutamente nada, apenas com a imagem. E sim, o filme ele consegue transmitir a história do filme pra gente apenas com imagens. E é interessante porque nessas cenas, geralmente eles filmam um pouco mais de longe e a gente consegue ficar mais bem ambientado onde se passa o filme. E a história do primeiro filme, e aí como assim em outros filmes da franquia, é muito importante a Filadélfia, que é ali o cenário onde se passa o primeiro filme e alguns outros filmes da franquia. Porque a Filadélfia e o ambiente onde se passa ali o primeiro e alguns outros filmes da franquia é muito importante para a construção do Rocky, para a gente entender a história e para a evolução tanto do Rocky como de diversos outros personagens que a gente vai acompanhando aí ao longo da franquia. Porque todos os cenários aonde se passa todos os filmes da franquia faz com que os personagens evoluem ou se reinovem. Porque no primeiro filme a gente nota que o Rocky ele tem um conhecimento muito grande sobre a parte periférica da cidade da Filadélfia. Já no segundo filme ele desfruta de um lado mais rico da cidade, porque ele está em uma ascensão financeira por no final do primeiro filme ele ter quase conseguido derrotar o grande campeão dos pesos pesados que era o Apollo Creed. Então o Rocky ele começa a ganhar muito dinheiro, começa a desfrutar de um outro lado da cidade. Então a partir do segundo filme a gente percebe que a franquia ela já vai começando a pegar um rumo diferente do primeiro. A partir do segundo filme a gente percebe que eles deixam de pouco o drama de lado, que funcionou muito bem no primeiro filme, para se atentar um pouco mais ao boxe e a mitologia e toda a história por trás do boxe. E é muito interessante também porque o Sylvester Stallone ele percebe que o Rocky ele pode se transformar em uma franquia muito lucrativa.
expectativa, por esses filmes se gastarem muito pouco para ser feitos e ter um retorno muito grande nas bilheterias. Isso, por um lado, não é ruim, porque, como eu disse, isso faz com que os personagens se coloquem em situações diferentes, que eles precisem se adaptar e se renovar. E é muito legal também porque traz coisas novas pra gente que tá assistindo os filmes da franquia. Por exemplo, no segundo filme a gente percebe que os diálogos ficam mais curtos, as cores dos filmes ficam mais vivas, o personagem do Rock também, ele perde um pouco ali da característica dele também, que por um lado não é ruim, a gente percebe que o Sylvester Stallone, ele incorpora um Rock a partir do segundo filme, que fica mais fácil para ele a atuação, eles também começam a colocar uma trilha sonora utilizando mais o Rock, que estava ficando muito popular ali no final dos anos 70, e no segundo filme eles trazem alguns elementos que deram certo no primeiro filme, só que no segundo filme são abordados de uma forma diferente, porque os personagens, eles agem e pensam de forma diferente. Ou seja, o que acontece no segundo não é apenas um repeteco feito em escala maior do que aconteceu no primeiro. Eu só acho que eles pesam um pouco ali a mão na edição e no excesso de flashbacks que acontece também. Eu também não gosto muito da forma como ele enche os próximos filmes da franquia com personagens muito caricatos. É claro que tem alguns legais, mas continuam sendo excelentes filmes os próximos da franquia. E uma coisa interessante que começa a acontecer ali, principalmente após o segundo filme, no final ali do segundo filme, é a relação do Apollo Creed com o Rocky Balboa, porque a química que tem entre o Sylvester Stallone e o ator Carl Weathers, que é o ator que faz ali o Apollo Creed, é fundamental para a franquia como um todo. O ator Carl Weathers, ele manda muito bem como Apollo Creed, ele tem uma presença muito forte em todas as cenas que ele aparece, ele tem a energia ali que o personagem precisa, e é muito interessante que no terceiro filme eles exploram um pouco mais sobre a origem do personagem e como que a origem dele tá diretamente ligada ali ao gueto dos Estados Unidos e como a cultura negra tem uma forte ligação com o boxe. E isso faz com que a gente fique ainda mais apegado ao personagem e a gente percebe que ele tem mais profundidade. Ou seja, não é um personagem qualquer, ou seja, ele tem uma relevância para a história. E quando ele morre no quarto filme, o impacto fica muito maior e o peso da morte dele é muito grande porque a gente se apega ao personagem. E no quarto filme dá mais motivo ainda pro Rock voltar a lutar. Mas entre todos esses personagens que aparecem ao longo da franquia, o melhor, na minha opinião, quer dizer, tirando o Rock, a segunda personagem melhor ali, com certeza é a Adrian. Porque no primeiro filme ela é uma mulher ali um pouco mais tímida, mais retraída, e conforme ela vai conhecendo e tendo um relacionamento com o Rock, ela vai evoluindo. E como eu disse pra vocês, como os filmes da franquia eles vão se tornando ali um pouco mais comerciais, eles vão explorando outros pontos ali, eles começam a abordar mais as lutas, isso faz com que os personagens eles saiam da zona de conforto dele, e quem mais sofre com essa saída da zona de conforto é a personagem da Adrian, ela que mais precisa ali se renovar. Você percebe que no primeiro filme ela é uma personagem e no quarto, no quinto filme ela é outra completamente diferente, e ela só muda ao longo dos filmes porque a gente percebe que cada situação que ela vai passando ao longo da franquia faz com que ela precise se renovar e se reinventar. E a ligação que ela tem com o Rock é muito bem feita porque a atuação dela como Sylvester Stallone funcionou muito bem. As falas dela ali é sempre bem ponderada. E ela não é uma personagem submissa ao Rock. Da mesma forma que ela precisa do Rock, o Rock precisa muito dela. No momento mais difícil do Rock, é sempre ela ali que tá ali ajudando ele, incentivando ele a continuar a lutar. Essa interação é muito bacana. Só um personagem aí que eu posso dizer que realmente eu não gosto dele é o irmão da Adrian, vivido pelo ator Kurt Young. Esse cara, em todos os filmes, ele é sempre um problema ali. É interessante o papel dele e a importância dele para a história no primeiro filme e no sexto filme, que é o último da franquia, mas ali no meio da franquia, cara, pra mim, ele é um alívio cômico que acaba não funcionando, mas ele tem ali a sua função e é interessante, nada de se incomodar e ser um grande defeito na franquia. O ator, ele manda muito bem, só que eu acho que o roteiro não soube utilizar muito bem esse personagem. O terceiro e o quarto filme a gente percebe aí, como eu disse, são filmes muito mais comerciais, ele tem a história um pouco mais rasa, mas realmente continuam sendo excelentes
excelentes filmes, principalmente ali porque a história sempre vai indo pra frente, tanto no terceiro como no quarto filme. Mas eu queria me atentar um pouco mais ali pro final da franquia, falar um pouco mais do Rocky V e do Rocky VI. Que no Rocky V, para muitas pessoas, é o filme mais fraco da franquia. Inclusive, muitas pessoas consideram esse filme muito ruim, com certeza o pior da franquia. Eu acho esse filme muito interessante porque ele traz uma proposta diferente dos filmes do Rocky, que estava sendo abordada nos filmes anteriores. No filme Rocky V, volta ali o diretor do primeiro filme, então ele traz toda uma estética nova para o filme do Rocky. No quinto filme, o Rocky está passando por algumas dificuldades financeiras, então ele precisa voltar ali para aquele bairro da periferia onde se passa o primeiro filme do Rocky. E isso é interessante porque, como eu disse, vai precisar ali que o Rocky se inove, ele passa ali por uma posição de treinador, e eu acredito que muitas pessoas não gostam desse quinto filme do Rocky, porque o Rocky Balboa ele divide ali um pouco do protagonismo com o personagem do Tony, que cá entre nós aqui é um personagem ali que não é muito legal, que no final do filme ele acaba se tornando ali um vilão, mas como eu disse, é interessante porque esse quinto filme faz com que a história vá pra frente, faz com que os personagens eles passem por situações diferentes que eles não estavam acostumados a passar no filme anterior, e é muito interessante a relação que o Rocky tem com o filho dele nesse quinto filme, porque como o Rocky ele vai ali treinar o Tony, ele acaba se cegando ali pela, digamos assim, o feitiço que ele tem pelo boxe, acaba fechando os olhos dele pros problemas que a família dele tá passando e pro problema que o filho dele também tá passando. Então a importância ali da relação do Rocky, por mais que não seja muito bem explorada ali no quinto filme, é muito importante, e o ator ali, na minha opinião, ele até que mandou bem. Mas em 2006, o Sylvester Stallone, ele fecha ali a franquia do Rocky com um filme excelente, com o título, né, de Rocky Balboa. E ele fecha essa franquia com chave de ouro, que na minha opinião, esse filme ele contém a melhor luta da franquia Rocky como um todo, que é aquela luta final ali que acontece entre o Rocky Balboa com aquele jovem que é o atual campeão dos pesos pesados. E falando aí um pouco sobre os antagonistas, nesse quinto filme tem um bom antagonista, que ele é um peso pesado ali, que tá sendo o grande campeão. Ele não é muito tipo, eu sou um mauzão e vou querer quebrar você, tá? Eu vou te dar uma surra lá no ringue. A forma como eles abordam esse personagem é interessante, mas com certeza ali ao longo da franquia a gente tem antagonistas muito bons. O Apollo Creed no primeiro e no segundo filme é um bom antagonista ali, todo carismático, meio arrogante, meio narcisista, que só liga pra ele mesmo. Ele não chega a ser uma pessoa má, ele só é uma pessoa arrogante, que a gente vê que essa arrogância dele só é quebrada quando ele perde pro Rock. Aí a gente vê ali no terceiro filme que ele é uma pessoa completamente já mudada. No terceiro filme a gente tem o ator Mr. T fazendo um personagem ali muito bacana, com aquele visual dele, com aquele jeito dele meio arrogante, malandro. É muito interessante, mas com certeza o vilão mais icônico e o antagonista mais icônico aí da franquia Rocky é o Drago, porque ele é muito ameaçador e o que ele faz ali no quarto filme com certeza é muito impactante. Por mais que eu não goste muito aí do quarto filme, com certeza o Drago é o antagonista que mais marcou em toda a franquia. Mas voltando aí a falar sobre o último filme da franquia, cara, esse filme ele é muito interessante, a gente pode até colocar ele como um dos melhores da franquia Rocky como um todo, levando até em consideração os filmes do Creed, porque novamente ele coloca ali o Rocky em uma situação diferente que a gente não estava acostumado. Nesse quinto filme a Adrian morre, o filho do Rocky já é um adulto que está seguindo a própria vida dele, então o Rocky já há um bom tempo ele tá vivendo a vida ali dele sozinho. Então ele meio que tá procurando motivos para continuar seguindo em frente. Então ele acaba voltando ali à luta, e é muito bacana ver o Sylvester Stallone voltando a treinar e fazendo todo aquele treino do Rocky, ele já senhorzinho de idade, realmente ficou muito bacana. A edição desse filme é muito bem feita, e algo que me chama muita atenção nesse último filme é a fotografia, que tirando o primeiro, os outros filmes da franquia Rocky, não é algo que chama muita atenção a fotografia. Nesse último filme eles exploram bastante uma paleta de cor mais azul e o branco, e fica muito bem feito, porque às vezes eles fazem uns contrastes com algumas luzes brancas, e com certeza, cara, aquela última cena final
fecha ali a franquia Rocky com chave de ouro. E é muito interessante ele não ter ganhado aquela última luta, como ele também não ganhou algumas lutas ao longo da franquia, porque os filmes do Rocky não interessa muito sobre o boxe e sobre quem vai bater mais forte, porque ninguém vai bater mais forte do que a vida. O Rocky fala sobre o quanto você aguenta apanhar da vida e como você vai continuar e seguir em frente. Por isso, cara, que eu acho sensacional a mensagem e a franquia Rocky como um todo, porque a franquia Rocky é a única franquia que você pode observar que a gente conhece um personagem desde ele sendo um Zé Ninguém até ele chegando ali na velhice dele, e realmente por isso que eu considero o Rocky aí um excelente filme. E se vocês gostam da franquia do Rocky, pô, você precisa se inscrever aí no canal, deixar o seu like e ativar a notificação, porque assim você continua recebendo a notificação de quando a gente lançar novos vídeos, porque aqui tem vídeo toda semana. Curte esse vídeo, compartilha ele também para mais pessoas chegarem aqui no canal, porque assim eu consigo trazer mais vídeos para vocês. E deixa aí no comentário qual é o seu filme preferido da franquia Rocky, que eu vou adorar saber. E deixa aí nos comentários também qual outra franquia você gostaria que eu viesse aqui e falasse um pouco sobre ela. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, que no caso é o Facebook e o Instagram. O link para nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Então é isso, até a semana que vem com mais um vídeo do Diário do Cinema.